Hoje eu quero falar sobre por que usar, né? Como que a gente usa a aromaterapia no processo psicoterapêutico, né? A gente sabe que os óleos essenciais, eles têm uma série de aplicações, né? No campo da clínica, na dermatologia, no campo da aromatização ambiental, ou seja, tem um leque muito grande. E no processo psicoterapêutico, né, que é onde eu atuo de uma maneira muito direta, a gente olha, né, os óleos essenciais, a gente trabalha com eles de uma maneira muito focada, muito diferenciada, sabendo de todas as propriedades que todos os óleos essenciais têm, né? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda, com todas as suas propriedades químicas, principalmente o linalol, que tem a propriedade que ajuda principalmente o que a restabelecer um estado emocional de ansiedade, podemos falar até de depressão, e que leva a pessoa para uma questão da insônia, né? Que a insônia a gente sabe que ela está associada a um distúrbio emocional. Então, pelas propriedades químicas dos óleos essenciais, no caso aqui é da lavanda, ela ajuda nesse bem-estar. Então, quando a gente trabalha com os óleos essenciais no consultório, com o olhar psicoterapêutico, né, que vai trabalhar nas questões das emoções, para ter o equilíbrio das emoções, a gente tem uma forma muito diferenciada de como trabalhar com os óleos essenciais. Então, a gente precisa ter muito cuidado no sentido assim da gente não banalizar, né? A gente pode trabalhar com os óleos essenciais para poder lidar com uma questão muito específica e pontual que o paciente está trazendo, né? Ele está trazendo um estado, hoje a clínica, né? Ela é repleta, né? A queixa principal dos nossos pacientes na questão da depressão, da ansiedade, distúrbio do sono, até distúrbios digestivos, que muitas dessas causas, eles têm o quê? Uma questão emocional. E essa questão emocional sempre tem uma história, gente. Tem uma história, tem um fundo, tem uma raiz que provocou essa manifestação que a pessoa está trazendo. Porque a depressão, uma ansiedade é um sintoma, não é uma emoção. Então, quando a gente usa no consultório, né, terapêutico, eu, dentro dos meus pacientes, né, que eu trato, né, que eu trabalho com essas questões, eu vou o quê? Ajudar ele a lidar com esse sintoma que ele está trazendo, seja depressão, ansiedade, para poder tirar ele daquele caos que ele está vivendo e para que o processo terapêutico dele possa fluir de uma maneira mais segura e tranquila, porque imagina, né, quem está chegando com uma questão muito direta de uma depressão, ele tem um medo ali associado para poder lidar com aquilo que ele está vivendo, porque o estado da depressão, da síndrome de pânico, gente, é assustador, a pessoa mal consegue falar do que ela está sentindo e como ela está sentindo essa depressão, ansiedade, e por muitas vezes tem pessoas que estão entrando num processo de depressão, mas ela não tem noção. E ela vem para o consultório, apareceu um paciente assim para mim essa semana. E aí depois que ela está passando do processo, ela vai reconhecendo. Então, voltando aqui nos óleos essenciais, então como que a gente pode trabalhar? Então, eu no consultório, o primeiro processo, quando eu vou lidar com o meu paciente, ele vem para um processo terapêutico e eu percebendo, reconhecendo que tem essa possibilidade de entrar com os óleos essenciais, eu apresento um trabalho junto da aromaterapia. Ou seja, aí o trabalho passa a ser o quê? Uma psicoaromaterapia. Então é muito importante para quem está começando a trabalhar com os óleos essenciais que você deixe muito claro o que você quer fazer, qual é o nicho que você quer trabalhar, né? Se quer ir para a parte da estética, da parte dermatológica, na parte para tratar traumas, que é no caso da clínica, né, da psique. Então, você tem que deixar muito claro que daí, quando você vai estudar os óleos essenciais, você tem um olhar muito bem focado para o que você está fazendo. Senão, você fica uma pessoa que está ali com os óleos essenciais e faz de tudo um pouco e você acaba ficando muito na superfície. Então, trabalhar com os óleos essenciais
no trabalho da psicoaromaterapia, faz você se tornar um especialista de como você usa um óleo essencial de lavanda para tratar uma insônia que tem, né, uma questão emocional lá que está tirando o sono daquela pessoa. Então, pegando aqui um exemplo, né, veio muitas queixas, né, de crianças que têm insônia, que não conseguem dormir. Crianças aqui que eu estou falando, gente, crianças a partir dos seus 4, 5 anos de idade. Então, aí, o que a gente tem que olhar? Como é que está o ambiente dessa criança, né? Como é que está o ambiente da casa dela? O que ela está vivendo? Porque a criança, a gente sabe que ela é uma manifestação do ambiente que ela vive. Então, naturalmente, eu quando olho essa criança que traz esse sintoma da insônia, terror noturno, né? A gente vai ver o ambiente da casa dessa criança. Então, aí você começa a olhar, expandir um trabalho para a mãe, para o pai, para o ambiente. Então, a aromaterapia, quando ela é usada dessa forma, você cuida da criança e você cuida do ambiente. E quando a gente está cuidando do ambiente de uma pessoa que está trazendo uma queixa dessa, você consegue ampliar o processo de cura daquela criança que está vindo com sintoma. Então, é esse olhar ampliado, sabe? Quando a gente traz os óleos essenciais, você como terapeuta, você tem condições de poder ajudar, né, um processo maior do seu paciente. E você consegue fazer essa distinção, né? Como está o seu trabalho terapêutico e como que você pode ajudar, você ter o apoio, né, dos óleos essenciais para poder ajudar o seu paciente no processo terapêutico dele. Isso agiliza de uma maneira assim fantástica, de uma maneira muito eficiente, né? E faz com que o seu paciente não tenha necessidade de estar buscando recursos mais fortes, mais invasivos, medicamentosos, né, para poder trabalhar. Tem casos que às vezes é necessário, mas por muitas vezes, quando o paciente vem nos buscar num trabalho terapêutico, ele está manifestando um sintoma, mas isso não significa que ele precisa buscar um trabalho de uma medicação mais firme, né, para poder lidar com aquele sintoma dele, porque a gente sabe que às vezes muitas medicações acabam tirando a pessoa de contato com as emoções dela, e se a pessoa está desconectada da emoção, a gente sabe que o giro, para ela poder sair da crise que ela está vivendo, da história que ela está vivendo, fica difícil, porque ela não dá para fazer essa transformação. Então, deixando aqui bem claro, né, usar os óleos essenciais, né, no processo psicoterapêutico, você acaba se tornando uma psicoaromaterapeuta. Então, é fundamental entender, né, como que você quer trabalhar com os óleos essenciais, né? E trabalhar com os óleos essenciais no processo psicoterapêutico não é só tirar sintoma, né? A gente ajuda, alivia, é muito eficiente, só que tem um outro processo que é muito mais rico quando a gente começa a trabalhar, você vai aprofundando o processo terapêutico do seu paciente. Então pensa, né? Observe isso, como que você pode trabalhar com os óleos essenciais de uma maneira muito eficiente, muito pontual, e que você não seja, né, uma pessoa que use os óleos essenciais para ficar somente apagando incêndio e você ficar iludido de que está resolvendo um processo. Não, você está tapando, né, um sintoma inicial, mas não está aprofundando. É isso que acaba acontecendo, tá bom? É essa a minha fala de hoje com vocês. Beijos!